Nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 37. Paulo fala o seguinte: E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Emmanuel vem falar da semente na lição 7 do livro Pão Nosso. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la, exigem as grandes obras de um dia para o outro, impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outro. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões da luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palavra, uma hora, uma frase podem representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Emmanuel hoje vem aproveitar a lição de Paulo para falar sobre a semente e procurando chamar a atenção para a lição que a semente deixa para a gente, que a semente ela precisa do local adequado, do ambiente, da temperatura adequada para ela poder estar germinando. E até o trabalho de germinação não é um trabalho fácil. Você vê que a semente precisa se rasgar ali, daqui a pouco aquela planta ir nascendo aos poucos, e se essa planta também não for cuidada num determinado momento, ela também tem a chance também de não vingar. Então a semente ela passa para a gente uma lição muito grande com relação àquelas pessoas que são imediatistas, que é até o que o Emmanuel faz referência ali. As pessoas que querem tudo para agora, que tudo aconteça e esquece da importância de cada passinho, do primeiro tijolo, de tudo que vai acontecendo, né, aos poucos para poder chegar nessa grande obra. Ah, mas a gente está vivendo um passo, um momento da nossa história que está complicado nesse sentido, né? Vou dar um exemplo agora mais recente nosso. Eu faço parte da diretoria de uma casa religiosa. Nessa diretoria tem 13 pessoas. Eu e mais 2 votos apenas, somos a favor de voltar a ter os trabalhos presenciais na nossa casa. 11 não são a favor. Então o que acontece? O que a gente tem que procurar falar, né? Olha, nós vivemos num ambiente de democracia. Se esses 11 não são a favor, não adianta eu me estourar, eu espernear, eu querer gritar, falar mais alto. O certo é que não. Na democracia o que acontece? A gente tem que tentar convencer os outros mostrando prós e contras para ver se a gente consegue adeptos. Mas enquanto eles mantiverem a opinião deles, eu tenho que aqui, ó, me conformar que eu sou voto vencido e procurar fazer por onde. Eu estou falando essa questão da semente, eu fiz a comparação com isso, porque recentemente uma companheira, aproveitando do fato de que eu sou da direção, ela aproveitou para no momento em que a gente não estava só eu e ela, tinha outros trabalhadores da casa, mais de 20 trabalhadores da casa. E ela veio me colocar na parede, me indagar, e de maneira até, num momento, né, de desabafo, até meio agressiva, depois pediu desculpas. E eu falei para ela, tá bom, mas você está falando com a pessoa errada, né? E outra coisa, o nosso país está vivendo um momento, né, que a gente está querendo impor para o outro, se você não pensa igual a mim, você é um idiota, é isso. Estão chegando ao ponto de ofensa, agressão. A gente fala, peraí, calma, né? Vamos lembrar da semente, como é que a semente funciona, né? Para a gente poder chegar aonde a gente chegou, o que é que a gente precisa? A gente precisa estar estudando desde da origem, como são as coisas, poder ter conhecimento daquilo que você está querendo falar.
Então é interessante que eu até mesmo eu virei para essa companheira na hora e falei, olha só, a nossa casa em especial, graças a Deus até hoje não teve, se Deus quiser não vai ter, né? Vamos ver, né? Não teve ninguém que desencarnou, mas todos os frequentadores tiveram parentes e amigos que desencarnaram. A gente para ver a casa mãe minha, que é o Centro Espírita Leon Denis, que é uma casa que eu tenho no fundo do meu coração aqui. Muita gente desencarnou. Então a gente tem que ter um cuidado, né? Eu vou aqui, né, essa companheira em especial, ela falou assim, tem gente que está com medo de morrer. Eu falei, não, não é medo de morrer não, é medo de ser responsável direto ou indireto pela desencarnação de outras pessoas queridas nossas, de parentes dessas pessoas. Isso a gente tem essa preocupação é legítima, e se alguém achar que não é, a gente pode buscar aí a ajuda de Divaldo Pereira Franco, de Haroldo Dutra, em trechos de palestras que eles andaram fazendo e falando sobre isso mesmo. O momento é de tomar cuidado ainda, o momento ainda é de se cuidar com relação às medidas que estão sendo orientadas pela ciência, de não ter essa coisa de negacionismo, coisa nenhuma, né? Mas enfim, a gente respeita as opiniões contrárias. Mas a gente tem que pensar sempre assim, gente, é aquela pergunta que a gente faz, né? Numa parede, igual essa parede que está aqui atrás de mim, qual é o tijolo mais importante? Foi o primeiro? Foi o do meio? É o de cima? A gente sabe que todos eles têm importância sim, mas tem uns que a gente não está vendo que são os mais importantes de todos, eles estão abaixo da terra, são a sapata da casa que eu estou aqui agora. Então, essa base toda, essa base começou na semente. Então, muitos trabalhos que a gente faz, a semente significa aqueles estudos iniciais, teóricos, para daqui a pouco a gente começar a tomar coragem de tirar da teoria e colocar na prática, e daqui a pouco, a gente, quando começa a colocar na prática, a gente vai vendo os primeiros galhos saindo e a gente vai aprender uma coisa, gente, ninguém chega a um Leopoldo Machado, a um Chico Xavier, a um Bezerra de Menezes, a um Eurípides, a um Jesus Gonçalves, sem dar o primeiro passo. E outra coisa, a gente para estudar a vida dessas pessoas, eles estudaram o lado moral e começaram a dar os seus passos sem muita orientação não. Terreno ali ó, ainda por arar, aquele terreno ainda fértil, mas ainda estava sem arado nenhum, e eles por aqui descobrindo qual é a máquina melhor, e hoje eles deixam pra gente essas dicas, olha, eu tentei isso, o melhor foi aquela maneira ali. Quer dizer, hoje a gente não tem nem como se queixar, que a gente já tem aí de todos os lados manuais, orientações sobre como tratar bem a nossa semente. A gente vai lembrar aqui, claro, né, que para tratar a semente do lado moral que a gente traz, o melhor manual que tem é o Evangelho de Jesus. Porém, a gente leva tanto tempo para conhecer o Evangelho, depois que a gente conhece, a gente leva tanto tempo para começar realmente a estudar como ele deve ser estudado. A gente leva tanto tempo para começar a sua prática e descobrir que a prática é realmente o caminho da felicidade, embora em um mundo em que a grande maioria não compreenda o Evangelho, você praticar o Evangelho significa você ficar marginalizado, você ser discriminado. Vai acontecer isso mesmo, acontece isso com todo mundo, mas você realmente compenetrado de que aquilo é a verdade, aquilo é o melhor caminho, você continua aquele caminho e deixa que as pessoas tenham o direito também de fazer as suas decisões, até porque essas pessoas, elas estão vivendo um momento que provavelmente a gente já viveu, ou pode até ainda, se não tiver firmeza, voltar a viver. Então a gente vai respeitar o momento de cada um, mas a gente vai começar a dar um valor muito grande à semente. O valor que a gente dá para a semente é aquele valor que a gente dá para uma criança hoje, que a gente olha para ela e fala, isso aqui é o futuro do país. Dentro da nossa casa, um de nossos filhos pode estar sendo aí daqui a pouco um grande representante aí de governo, alguém que está fazendo alguma coisa pelo lado judiciário, pelo lado administrativo, pelo lado legislativo, pelo lado da execução dos serviços. E, enfim, alguém que vai estar assumindo o seu papel na obra da criação como co-criador também. E a gente está com as sementes na mão. Essas sementes que a gente vai só orientar, já vai procurar podar daqui, ajudar daqui, para que elas tomem o caminho correto delas. Então, a compreensão realmente do que é a semente e o estudo até de como fazer essa semente, a semeadura é livre, cada um escolhe a sua semente aí, mas o estudo para como fazer essa semente
ela florescer, é um caminho bastante interessante do Evangelho de Jesus. Que Ele nos abençoe hoje e sempre.